Oi, gente, tudo bem? Quem topa conversar sobre saúde e qualidade de vida? Eu sei que você deve estar falando, eu sei o que é ser saudável, mas a diferença é, será que estamos conseguindo colocar em prática, colocar mesmo lá no nosso dia a dia, ações que podem mudar, transformar a nossa vida, trazendo mais vida para os nossos dias? Então vamos lá. Esse é um grande desafio e é um desafio para todo mundo. Se a gente for pensar na medicina, a medicina, durante toda a sua história, ela foi muito focada no modelo hospitalar, no modelo de tratamento de doenças. Agora que estamos falando em prevenção, porque vimos que esse modelo de pensamento, esse modelo de atuação, ele tem um limite, tem um esgotamento. O sistema de saúde, como todos estamos vendo na prática, ele foi saturado. Então, tratar doenças, existe uma demanda de investimento físico, investimento emocional, investimento financeiro, investimento econômico, e que a gente sabe que através de medidas simples, mas não fáceis, elas poderiam ser evitadas quando a gente olha e a gente enxerga a prevenção dessa doença, o quanto essa doença poderia ter sido evitada. E aí, em busca desse novo conceito, dessa quebra de paradigma, dessa alteração de cultura, eu caiu nas minhas mãos, nessa minha busca por conhecimento, por novas práticas, porque eu acredito muito que a gente precisa evoluir sempre, estar em busca do que melhor a gente pode oferecer para os nossos pacientes. É isso que eu procuro como médica, como pediatra, para conseguir tratar melhor as minhas famílias, prevenindo. E também aqui na Casa Crescer, a gente foca muito na prevenção de doenças. E eu me deparei com esse livro, que é Medicina do Amanhã, do Pedro Chestatsky, e que foi muito de encontro àquilo que eu enxergo como verdade, como realidade, e é o caminho da busca, tanto meu pessoal, quanto colocando aqui na Casa Crescer essa grande cultura, que é focar na prevenção de doenças. Quem já me conhece sabe que eu trabalhei em terapia intensiva, então eu vivenciei tudo isso na prática e eu sei quanto, além de todo esse investimento financeiro, essa estrutura, esse suporte, essa dinâmica que envolve toda a estrutura hospitalar, eu também vivenciei a parte emocional, da fragilidade das famílias, de ter que lidar com tudo isso, ou seja, é uma situação em que ninguém está ganhando. Então é muito importante, e é isso que eu queria trazer aqui para vocês, o modelo de prevenção, de qualidade de vida, o que a gente pode fazer hoje, todos os dias, para buscar qualidade de vida, para trazer mais vida para os nossos dias. Então, hoje a gente sabe que a gente está vivendo muito mais, a expectativa de vida está aumentando, mas é importante que a gente chegue lá no final da vida com saúde, porque de que adianta viver e terminar os últimos dias da vida em condições precárias, né? Então é importante que a gente consiga aproveitar realmente todos os nossos momentos. A gente sabe que o nosso corpo, que a nossa mente é uma máquina, que a gente consegue suportar as tendências, o estresse do dia a dia, mas isso tudo tem um limite, isso tudo tem um custo, que num primeiro momento ele não é visto, ele não é sentido, porque a gente está ali na atividade. É igual quando a gente vai fazer atividade física, que você se machucou, mas ali você está no calor da atividade e nem sente. Mas aí quando você para, quando as coisas começam a esfriar, a dor vem. Então, muitas de nossas dores podem ser evitadas lá na frente, desde que a gente tome o devido cuidado agora. Então, o Pedro colocou de forma assim muito clara, uma leitura maravilhosa, gostosa. Eu li no final de semana, foi muito prazerosa
e vale a pena. É um olhar diferente do olhar que a gente tem até hoje para a medicina, para a nossa saúde, né? Para a nossa qualidade de vida. E eu falo isso que a gente coloca sempre aqui na Casa Crescer algumas pesquisas. E uma das pesquisas era essa pergunta: o que é saúde para você? E veio uma resposta que me chamou muita atenção. Saúde para mim é não precisar ir ao médico. E eu concordo em partes. Se você não precisa ir ao médico é porque você não está doente. Mas aí o foco é na doença, porque você está vendo o médico como aquele que trata a doença. E o médico não deve ser aquele que trata a doença, é aquele que deve estar junto com você, numa horizontalidade, sendo um parceiro, que é isso que o Pedro também coloca nesse livro, os 5 P's. E um desses P's é a parceria. Então não é um modelo em que o médico manda e o paciente faz. Não, é um modelo em que tem 2 pessoas juntas em busca de um único objetivo, que é qualidade de vida para aquela pessoa. E com isso a gente melhora o engajamento, a motivação, né? Quando vem uma ordem, pensa lá, quando você vai lá e coloca uma ordem para um filho, para um colaborador ou mesmo para o seu marido. A chance disso vir de uma forma não harmônica, como uma ordem e já ter resistência do outro lado, é muito grande. Então, nesse modelo, existe um modelo de parceria em que os dois estão focados no mesmo objetivo, e a chance de sucesso quando existe essa parceria, essa horizontalidade nesse processo, aumenta bastante. Então é basicamente isso que ele fala, e ele foca muito no que a gente pode fazer hoje, no nosso dia a dia, para que a gente plante, né, para colher lá na frente. Então, é igual uma plantinha, ela precisa de cuidados todos os dias. Se a gente titubear, ela pode perder força e acabar morrendo pelo caminho. Então, ele coloca em consideração o MAP. Então, ele sugere que a gente tenha bons hábitos, e aí a gente sabe, né, que até pouco tempo atrás acreditava-se que o nosso gene ia trazer todas as características e assim seria para o resto da vida. Que tudo o que acontece com a gente é porque o nosso gene foi codificado dessa forma e teríamos que viver a vida inteira com isso. Mas agora, através do conceito da epigenética, ou seja, acima da genética, acima da genética, a gente sabe que o ambiente é capaz de, inclusive, silenciar alguns genes que a gente tem de coisas que não levariam a bons resultados, bons desfechos lá na frente. Então, a gente sabe que hoje o que nós somos sofre interferência direta do nosso meio ambiente. Então, isso significa o quê? Que a gente pode ter sim um gene que vai predispor, por exemplo, ao Alzheimer precoce. Mas a gente pode, sabendo dessa informação e usando essa informação a nosso favor, criar estruturas no nosso ambiente que consigam silenciar esse gene que não nos traria um desfecho agradável lá na frente. E o contrário também, a gente pode não ter genes que predispõem, por exemplo, a certas doenças cardiovasculares, mas se a gente está num ambiente com muito alimento, muito industrializado, sedentarismo, a gente sim vai ter, mesmo não tendo uma genética que não seja favorável para o desenvolvimento dessas doenças. Então, gente, o meio ambiente é tudo. E sabendo disso, a gente consegue se adequar a melhores ambientes para que a gente consiga viver melhor. Mas aí a gente também tem que fazer a nossa parte. E isso dá trabalho, né, gente? Então, acho que talvez a maior dificuldade seja a gente conseguir ter a consciência dessa nossa responsabilização pela nossa saúde e não colocar na mão do médico. Ah, porque o médico mandou, porque o médico... Não.
é a gente se apropriar que essa luta é nossa e que a gente precisa também fazer a nossa parte. E a nossa parte precisa ser feita todos os dias, pensando lá na nossa plantinha que a gente está regando, que a gente está cultivando lá, para ter bons frutos lá na frente. Então ele sugere o MAP. Basicamente o MAP significa o quê? Movimento, alimentação e pensamento. Então, olha, gente, olha que importante, né? A mente no lugar, uma mente sã para equilibrar toda a nossa saúde mental. Muito se tem falado agora e dado a devida importância a ela, né? Então, a movimentação, ele fala até da importância de alguns vestíveis que hoje tem, né? De contar os passos para ver se você está na faixa do sedentarismo ou não, e estratificando e te motivando. Então ele fala muito da ajuda da tecnologia a nosso favor, para a gente conseguir usar, puxa, tô com menos de 5.000 passos por dia, isso configura sedentarismo. Eu sei que o sedentarismo ele está relacionado a muitas doenças, então o que eu posso fazer para melhorar o meu desempenho? Então são toques que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia, incorporando na nossa rotina, e a gente vai ter a composição dessas mudanças, acabam tendo um empacotamento daquilo que é chamado e que é conhecido como qualidade de vida, que é o que todo mundo quer na verdade, não é mesmo? Saúde e felicidade. Então, a importância da gente pensar na movimentação, na nossa alimentação. E aí ele fala bem profundamente sobre os alimentos, sobre o nosso microbioma, que são lá as bactérias que estão no nosso intestino, na proporção que precisa ter entre elas, e que a gente consegue mudar o nosso estado inflamatório, modificando essa composição de bactérias, né? As bactérias boas, as bactérias ruins, na verdade, vários bichinhos que temos ali. Então, o quanto é importante a alimentação modulando todo o nosso microbioma. E o pensamento. Então, aí o grande benefício que a ciência tem trazido pra gente, né? A importância de ter uma válvula de escape, de você cuidar da saúde mental, de você fazer a meditação, dos benefícios da meditação, dos benefícios de você colocar em prática a sua religião, a sua fé dentro das crenças de cada um, mas o quanto isso é aliado para uma saúde, para uma vida bem vivida. E eu achei fantástico, porque vai super de encontro àquilo que nós preconizamos aqui na Casa Crescer, né? Tanto é que a nossa frase é juntos, e aí juntos é lado a lado, um ali segurando na mão do outro, para manter, né? Manter, e isso traz nessa palavra a estabilidade, a necessidade de ser contínuo, um processo contínuo, para mantermos o equilíbrio entre o corpo e a mente todos os dias. Esse é o mantra aqui da Casa Crescer. A gente acredita que um time ele consegue ajudar, cada profissional vai ajudar de uma forma, e sempre focado na prevenção de doenças. E quando você vai ao médico, quando você vai ao qualquer profissional da área da saúde, ele também está com o radar ligado. Então a chance de você fazer um diagnóstico precoce, que muitas vezes o seu corpo ainda não sinalizou, você ainda não conseguiu ter tempo hábil para reparar esses sinais, por conta da rotina e do dia a dia, esse profissional ele está com o radar ligado para fazer esse diagnóstico precoce. E a gente sabe também que tratar uma doença no estado inicial, ela tem uma chance de sucesso muito maior do que quando a gente pega essa doença já bem instaurada e com danos em outros órgãos também. Então, é esse que é o nosso objetivo. Eu fiquei muito feliz com essa leitura e é por aí que a gente segue aqui na Casa Crescer, e esse livro reforçou aí tudo que a gente já faz e deu forças ainda para a gente continuar por esse caminho, porque é o que faz sentido.
E além de tudo, um dos 5 P's também é a medicina personalizada. Então a gente sabe que aquilo que funciona para uma criança, para uma família, não vai funcionar para outra. Então o profissional está ali para intermediar. Ele estuda, ele faz uma curadoria de tudo que vem da internet, porque hoje informação vem de muitos polos, informação é diferente de conhecimento, né? A gente tria tudo isso, a gente filtra e a gente consegue oferecer o que de melhor tem para cada caso. Então é a personalização, também é muito do que a gente faz aqui. Espero que vocês tenham gostado, fica a dica aqui de leitura e até o próximo.